A paz do Senhor, crianças. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Fazemos parte da Igreja Assembleia de Deus em Maceió, Alagoas. Eu sou a tia Geilma e sou professora da classe Gideão, que é a classe dos pré-adolescentes, ou seja, de 11 e 12 anos. E vamos estudar hoje a lição de número 13. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para estudar mais da Tua Palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, que fique conosco nesta aula, nos direcionando, Senhor, aquilo que Tu queres falar conosco. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa salvação. Obrigado pela nossa saúde. Te pedimos, Senhor, pelos nossos pastores, nossos professores e a nossa igreja, Pai. Fica conosco, precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, crianças, a lição de hoje é a última lição desse trimestre. Nesse trimestre a gente está estudando e está finalizando, sobre o livro de João, o discípulo amado. E hoje a última lição tem por título A Crucificação e Ressurreição de Cristo. E nesta lição nós vamos estudar o ponto mais importante do Evangelho de João, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. O versículo principal, o nosso texto áureo, está em Atos, capítulo 13, versículos 30 e 31, que diz assim: Mas Deus o ressuscitou e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galileia até Jerusalém. Agora, estas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. Então, aí é o ponto principal da nossa lição, em que esse versículo revela que Deus o ressuscitou Jesus Cristo. E ele, depois que ele ressuscitou, ele apareceu a muitas pessoas que tinham convivido com ele por aquele tempo. Então ele ressuscitou e ele apareceu para as pessoas para que elas comprovassem, que ele tinha morrido e que ele tinha ressuscitado. E o nosso texto da história está em João, capítulo 19, versículo 16 ao 18, e João 20, do 11 ao 18. Então, vocês podem pegar a Bíblia, cada um pega a sua Bíblia, e vamos ler esse texto de João 19, versículos 16 ao 18 e 20, do 11 ao 18, tá? Eu vou ler aqui e vocês vão acompanhando aí. Então, diz assim, o versículo 16. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Agora vamos para o capítulo 20, começando do versículo 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro.
e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para que meu Deus e Deus de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Então, aí está o texto, da nossa lição, em que ele descreve o momento em que Jesus foi entregue a Pilatos e o momento da ressurreição, continuando até o momento da ressurreição. Então, a nossa lição ela está dividida em três partes, A primeira parte, o primeiro tópico é Jesus perante Pilatos. Depois, o 2, a morte de Jesus. E o 3, Jesus ressuscitou. Mas antes da gente começar com esses três pontos, a gente vai ver um pouquinho o que aconteceu dias antes, de Jesus ser entregue a Pilatos. Então, a gente viu que dias antes da morte, Jesus tinha celebrado a Santa Ceia com seus discípulos. Ele se reuniu, com seus discípulos e ali celebrou a Santa Ceia, em que ele pegou o pão, pegou o vinho, orou e dividiu com os discípulos. E aí ele também falou para eles, pregou para eles, fez um sermão para eles e deu instruções, do que iria acontecer. E inclusive ele fez promessas enquanto ele estava ali com seus discípulos. E também Jesus orou pelos seus discípulos, ele pediu ao Pai por eles também. E aí, logo após, Jesus se ausentou, deles e ele queria orar, mas aí ele chamou também 3 dos seus discípulos. Ele chamou Pedro, Tiago e João para orar, E foi para o monte Getsemane. E ali ele convidou eles para orar, porque ele sabia do que estava para acontecer. Jesus sabia que ele iria passar por um momento muito angustiante, muito triste, e ele iria morrer. E na oração, ele pede a Deus exatamente o que está aqui em Mateus 26 e 39. E ele diz assim: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, Jesus, ele estava ali muito aflito, ele estava muito triste. A Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue, de tão triste, tão agoniado que ele estava.
Mas na oração dele, ele disse que não seja a minha vontade, mas que seja como tu queres. Que essa deve ser também a nossa oração, seja também a nossa oração. Tudo que a gente quiser, tudo que a gente pedir, que a gente peça que seja feita conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós queremos alguma coisa, mas Deus é quem sabe se aquilo é bom para a gente, se aquele momento é o momento certo. Então, quando a gente orar, que a gente ore, peça, mas que diga ao Senhor que seja feita a vontade dele, naquilo que a gente está pedindo, que seja feito de acordo com a vontade dele. E aí, Jesus foi orar, inclusive, ele foi orar, chamou esses 3 discípulos, mas ainda teve, a decepção de quando ele se afastou um pouquinho para orar, e os outros 3, quando ele voltou, os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles estavam dormindo, né? Então, quer dizer, Jesus ainda nem contou com esses discípulos para orar com eles, mas mesmo assim ele prosseguiu. E aí nós vamos para o primeiro ponto, que é Jesus perante Pilatos. Então Jesus se levantou, né, da oração do jardim onde ele estava orando, né, lá no Getsemane. E ele sabia que o que estava para acontecer. E aí, nesse momento, quando eles ainda estavam a caminho, né, eles encontraram com um grupo, né, de soldados, de servos, de guardas, que estavam vindo para prender Jesus. Mas, como eles não sabiam, assim, eles não iriam identificar de imediato, Judas, o discípulo de Jesus, ele já tinha tramado uma traição, ele já tinha planejado, né? Ele concordou de entregar Jesus, né? De mostrar quem era Jesus por 30 moedas de prata. E aí ele disse para os soldados, antes de chegar perto de Jesus, ele disse: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um beijo na pessoa de Jesus. Então você vai saber que aquela pessoa que eu der um beijo ele é Jesus. Então vocês aí já ficam sabendo quem é e vocês podem prender. E assim aconteceu. E aí eles se aproximaram de Jesus para prendê-lo, mas Jesus não ofereceu nenhuma resistência. Ele até perguntou: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: estamos procurando Jesus de Nazaré. E Jesus disse: sou eu. Então, Jesus ele não ofereceu nenhuma resistência, né? Quando ele viu que eles iriam prender ele aceitou. Ele aceitou porque ele sabia que era necessário ele morrer na cruz do Calvário. E aí, naquele momento, Pedro, que era um dos discípulos, e ele era assim um pouco mais, digamos assim, um temperamento mais impossível, né? E ele, naquele momento, ele pegou uma espada e feriu um dos servos, um daqueles que estavam com os soldados. Inclusive feriu a orelha, mas Jesus o repreendeu, né? O repreendeu e curou o seu ferimento no mesmo momento. Por quê? Porque ele sabia que era necessário passar por tudo aquilo. E aí levaram Jesus preso, né? Levaram para a casa do sumo sacerdote,
Caifás. E ali ele foi interrogado, né, tanto por Caifás como pelo seu sogro, por Anás e por Caifás, né, o sogro de Caifás. E aí eles perguntaram, bateram, esbofetearam Jesus e eles foram assim agressivos mesmo, porque eles não aceitavam que para eles Jesus não era um rei. E aí eles não aceitaram isso. Eles não acreditavam que Jesus era o rei. Então, eles foram violentos, eles machucaram e questionaram Jesus. E nesse momento também, Pedro estava na parte externa, né, da casa. E cumpriu-se outra palavra que Jesus tinha dito, quando ele disse que Pedro iria negar. E Pedro negou Jesus ali, quando perguntaram se ele conhecia Jesus e tudo, e ele negou. Mas quando amanheceu, né, isso aí foi, digamos, à noite, eles levaram Jesus para o governador, o romano, né, que naquele momento era Pilatos. E aí levaram ele para ser interrogado por Pilatos. Mas aí Pilatos perguntou o que ele tinha feito, por que ele estava sendo levado para... O que ele fez para merecer essa morte, ser condenado e ser levado à morte. Mas Jesus nada lhe respondeu. E o povo lá fora estava muito assim, gritavam para condenar Jesus, porque muitas pessoas eles acreditavam, mas outras não acreditavam, outras não aceitavam. E aí ficavam pedindo para que Jesus fosse levado à morte. Inclusive, na época da Páscoa, eles tinham o costume de soltar um prisioneiro. Então, o governador pediu para eles escolherem, né, se soltava o prisioneiro, né, ele escolheu lá Barrabás, que era um prisioneiro que ele realmente tinha cometido crime, ou Jesus de Nazaré. E a multidão, né, incitada pelas outras pessoas, eles gritavam para soltar Barrabás, o criminoso, né, e prender Jesus e condenar Jesus. E assim Jesus foi submetido ao castigo físico e escárnio. Ele foi chicoteado, bateram Jesus e Jesus com chicote e puseram sobre ele uma coroa de espinhos. Então, lá em João, capítulo 19, de 1 a 3, diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então, foi um momento muito triste, porque Jesus ele não tinha feito nada. A única coisa, o que ele tinha feito todos os dias até chegar aí foi abençoar, curar, libertar o povo que estava precisando, mas eles escolheram
condenar Jesus. Eles não aceitavam, eles diziam que Jesus não era rei, apesar de terem visto vários milagres que Jesus fez e ter ouvido, mas muitas pessoas não aceitavam isso. Então, Pilatos, ele estava sendo muito pressionado pelo povo, o povo gritava, crucifica, crucifica, crucifica. Eles queriam ver a morte de Jesus, né? E aí Pilatos, ele voltou a questionar, né? Você fez alguma coisa? O que você fez? Por que esse povo tá tão assim, que quer ver a sua morte, né? Mas Jesus, ele sabia e ele estava se entregando para morrer no lugar dos pecadores. Ele sabia que aquilo dali, ele teria que pagar aquele preço, porque o plano da salvação já tinha sido feito há muito tempo. Esse era o plano da salvação, né? O Senhor, Deus, ele prometeu que iria enviar um que iria se entregar por todos nós. E assim estava acontecendo naquele momento. E então nós vamos para o ponto 2, que é a morte de Jesus. Então, Jesus pegou a sua cruz, né? E começou a andar em direção ao Gólgota, monte. E assim, a cruz era a morte mais humilhante, né? Era uma morte assim terrível, em que a pessoa ela era colocado pendurado numa cruz, do jeito como vocês estão vendo, né? Como a gente sabe, ele era pregado, né? Prego nas mãos, prego nos pés, para a pessoa ficar ali pendurado mesmo por aqueles pregos até sangrar até não aguentar mais e morrer. E foi essa a morte que Jesus passou. E aí, ele, antes de chegar lá no monte, né, onde foi colocada a cruz, ele saiu com a cruz caminhando e ele foi muito humilhado. E aí, quando colocaram Jesus lá na cruz, eles ainda colocaram uma placa que dizia assim: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E naquela humilhação toda que Jesus estava passando, ele só disse uma coisa, que é o que está aqui, ó, que eu coloquei em Lucas 23:34. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, Jesus aceitou e ele disse: Senhor, Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo, então perdoa-lhes. Então, naquele momento, mesmo com toda a angústia, mesmo com todo o sofrimento, Jesus ainda pediu para perdoar. E ele foi colocado entre dois ladrões, né? E um deles disse assim: olha, se você é mesmo rei, né, como está aí nessa placa, o rei dos judeus, por que você não desce? Já que você é rei, você tem um poder para isso, por que você não desce daí? Mas o outro, ele reconheceu que Jesus era de fato um rei. E aí ele disse: olha, Jesus. E aí ele disse: olha, Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E aí Jesus disse para ele: olha, diante da sua fé, Jesus lhe concedeu perdão. E Jesus lhe disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E aí Jesus, ele morreu.
ele morreu. E quando Jesus morreu, aconteceram vários eventos na cidade, né? Aconteceram coisas extraordinárias. E aqui diz assim, o véu do santuário, né, o véu do templo, ele se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Outra coisa que aconteceu, a terra tremeu. Ali, eles viram a terra tremer. Aconteceu outra coisa, as rochas se partiram, teve rocha que se partiu ao meio. E sabe o que aconteceu também? Sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados, né? E no texto a gente vê que essas pessoas depois apareceram para seus familiares e tudo. Então, outras pessoas ressuscitaram no momento da morte de Cristo. E aí, quando o centurião e os que com ele vigiavam, Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, eles ficaram aterrorizados. E eles mesmos exclamaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Né? Esse texto está lá em Mateus 27, 51 ao 54. Então veja que aconteceram várias coisas no momento que Jesus morreu. E aí eu quero só chamar a atenção para essa parte. O véu, esse comecinho, o véu do santuário, ele se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E aí ele tem um significado muito importante, porque esse véu, ele ficava lá no templo e só quem passava para a parte de dentro era o sumo sacerdote, porque era um lugar santo. Então, o sumo sacerdote era quem entrava. E outra, se ele tivesse em pecado, ele morria, né? Ele tinha consequências terríveis. É tanto que eles entravam com um sininho, né? No cinto, assim na cintura. Então, amarrado, porque se as pessoas que estivessem lá fora observassem que, tipo assim, o sino não estava mais fazendo barulhinho e não tinha mais sinal, nem um som, alguma coisa tinha acontecido. E é tanto que eles puxavam, porque sabia que essa pessoa ela não estava mais viva. Então, assim, era um lugar santo, né? Um lugar santíssimo. E esse véu ele separava. Mas aí, nesse momento, a Bíblia diz que o véu se rasgou. Mas por que será que o véu se rasgou? O véu se rasgou porque a partir da morte de Cristo, agora nós temos livre acesso para Deus. Nós temos livre acesso para falar com o Senhor. Não precisa mais de um sumo sacerdote para ir levar os nossos pedidos, para ir pedir perdão. Não. Nós agora temos o livre acesso. É por isso que nós temos a liberdade de falar com Deus, de orar, onde a gente estiver, na nossa casa, na nossa escola, na rua, viajando, passeando, no shopping, em qualquer lugar. A gente tem o livre acesso, não precisa mais de uma pessoa para ir falar por nós, não. Nós mesmos temos a liberdade de falar diretamente com Deus. Então, dessa forma, com a morte de cruz, Jesus se entregou para morrer no lugar dos pecadores e pagar o preço dos pecados de toda a humanidade. E agora nós temos o livre acesso para Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, né? E aí nós vamos para o terceiro tópico, em que diz Jesus ressuscitou, né? E aí, quando Jesus morreu,
José de Arimateia e Nicodemos eram homens assim respeitados na cidade. E eles procuraram Pilatos, né, e pediram permissão para enterrar o corpo. Eles queriam fazer um funeral, né, para Jesus. E eles receberam, né, essa concessão. E aí eles prepararam o corpo, né, usaram especiarias, lençóis para enterrar Jesus. Inclusive, eles pegaram um túmulo que nunca tinha sido usado antes e enterraram Jesus. Jesus foi colocado dentro daquele túmulo e foi colocado uma pedra, né, na frente, para ninguém chegar perto, para ninguém mexer, para ninguém violar. Mas aí, isso foi na sexta-feira que Jesus morreu. Quando foi no domingo, pela manhã, Maria Madalena foi visitar. Ela foi lá no túmulo para olhar, né? E chorar também. Mas aí, quando ela chegou, ela viu que a pedra, alguém tinha mexido na pedra. Ela não estava no lugarzinho, e era uma pedra muito pesada. E ela viu que a pedra tinha sido tirada do lugar. E aí, quando ela olhou para dentro do túmulo, ela não viu o corpo. Não tinha corpo, mas os lençóis estavam lá. Então, ela viu que o corpo não estava, mas os lençóis, então o corpo tinha desaparecido. E aí, naquele momento, ela viu 2 anjos. E aí eles perguntaram. E ela ficou aflita e ela começou a chorar, porque eles levaram o corpo de Jesus. Nem o corpo está aqui. Ela pensou que tinha sido sequestrado. E aí os 2 anjos perguntam para ela, mulher, por que você está chorando? E aí, nesse momento, ela não estava entendendo ainda o que tinha acontecido. Ela não sabia que Jesus tinha ressuscitado. E aí, esse texto aqui de João 20, 15 e 16 diz assim: disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Esse aí que falou já não era o anjo. O anjo tinha perguntado primeiro, mas quando ela olhou fora, né, tinha uma pessoa do lado de fora. E aí essa pessoa perguntou para ela, por que você está chorando? Aí ela pensou que fosse o jardineiro que estivesse lá fora. Ela olhou assim e não reconheceu de imediato e ela pensou que fosse o jardineiro. E ela disse, olha, se o Senhor levou o corpo de Jesus, diga onde você colocou que eu vou levar, eu vou tomar conta desse corpo. Então ela estava assim muito comovida porque ela pensou que tinham levado o corpo e ela estava aflita, ela queria saber. Mas aí Jesus já não, quando Jesus foi falar de novo com ela, ele não disse mulher, ele disse o nome dela, ele disse Maria. Então naquele momento que ele disse Maria, ela reconheceu, ela percebeu que quem estava falando com ela era Jesus. Então Jesus se refere para ela e diz, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então, Maria Madalena, ela foi
as pessoas que ela conhecia e foi dar o testemunho de que Jesus, ele havia ressuscitado. Ele não estava mais morto. E depois dela, muitas pessoas o viram. Jesus apareceu aos discípulos, Jesus apareceu a outras pessoas. Jesus apareceu para Pedro, né? Jesus apareceu para Cleopas e seu companheiro lá no caminho de Emaús. Jesus apareceu para os 10 discípulos. Jesus apareceu para Tomé, para Tiago, né? E Jesus apareceu para outras pessoas. É por isso que o versículo que nós lemos lá no texto áureo, ele diz que mas Deus o ressuscitou e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galileia até Jerusalém, né? E essas pessoas para que ele apareceu foram testemunhas e deram testemunhos de que Jesus tinha morrido, mas ele tinha ressuscitado. E essa é a nossa vitória. Esse é o grande plano da salvação. Jesus, ele foi enviado. Ele morreu, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou. No terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está vivo. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, nós recebemos a salvação, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Essa é a grande vitória. Jesus, ele venceu a morte. Na cruz do Calvário, ele venceu a morte. E com essa morte de Cristo, nós agora temos um livre acesso para Deus. Então a gente não precisa mais de ninguém. E a gente, assim, para chegar a Deus, a gente não precisa de pagar promessas, usar artifícios nenhum ou coisas. Não, a gente pode ter acesso direto para Deus. E essa é a nossa vitória. Essa é a vitória que Jesus conquistou para nós na cruz. Então, a morte de Jesus, ela já fazia parte do plano de Deus. Era o plano de Deus. Lá no Éden, quando o homem pecou, Deus prometeu que ele iria enviar né? Que ele iria nos resgatar de volta para ele. E esse foi o plano da salvação. Então, o que nós devemos fazer é reconhecer Jesus como o nosso Salvador. Só Ele que pode nos salvar, só Ele que pode perdoar os nossos pecados, só Ele que pode nos levar para Deus, né? E o grande plano da salvação, ele foi concretizado. Glória a Deus por isto. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que a gente nunca se desvie desse caminho, nunca se separe, né? Nunca deixe de aceitar esse plano da salvação para a nossa vida e compartilhar com outras pessoas também, porque outras pessoas precisam saber, né? Outras pessoas precisam vir ao conhecimento, ter o conhecimento de que Deus, ele fez um plano, o plano da salvação, o plano de nos levar de volta para Deus. Então, que Deus nos abençoe, né? E que tenhamos uma boa semana. A paz do Senhor para todos. Que o Senhor abençoe, né, nossa vida. E vamos continuar orando, vamos orar para que esse tempo, né, da pandemia passe
e que a gente possa logo mais estarmos juntos, né? Para a gente estudar a palavra de Deus todos juntos lá nas nossas classes, tá bem? Um abraço, Deus abençoe todos vocês.